Então, agora, pessoal, boa noite a todos. Estamos no nosso 11º encontro, ó, faltando um só para a gente finalizar essa jornada, que passou correndo. Eu não sei vocês, mas eu nem vi passar, foi muito rápido. E a semana que vem é o nosso encontro final. Nesse encontro, a gente vai trabalhar um pouquinho dos critérios de rúbrica, um comparativo que nós vamos fazer com as avaliações. Então, para a gente iniciar, primeiro o recadinho ali da câmera aberta. Não, eu estou adorando a câmera aberta numa situação. Eu estou vendo a carinha de vocês sempre. Isso, para mim, é maravilhoso. Mas o lembretezinho aí da questão da presença de vocês, tá bom? Que a gente já tem falado bastante. Olha lá, 11º encontro, estamos dentro da programação e hoje a nossa agenda é o acolhimento, depois a gente vai ter ali um início de conversa, conceitos importantes, e o em ação já vai estar incluído nesse conceito importante, e aí nós vamos para os relatos de implementação e depois a finalização da nossa reunião. Lembrando vocês que eu tenho outra turma logo na sequência de vocês, a de vocês termina às 19h50, a outra começa às 19h50. Então, para os relatos de hoje, a gente não vai poder atrasar. Então, o pessoal que vai relatar, 5 minutinhos mesmo, para poder falar. Eu não vou fazer comentário nenhum, porque se eu comentar, aí vai demorar mais ainda, para dar tempo de todos que estão ali, que colocaram um nome para hoje. Caso eu verifique que está ficando muito apertado, quem está lá no 6º e 7º lugar que colocou o nome na lista, daí eu vou deixar para a semana que vem, tudo bem? Combinado? Então, tá bom, então vamos embora. Começando o nosso acolhimento, eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês levantem essa mãozinha que fica aí do lado do microfone. Podemos fazer da prática de produção textual uma avaliação formativa? Vocês acham que a prática de produção textual ela pode ser uma avaliação formativa? Levanta a mãozinha aí para mim. Quem acha? Quem crê que sim, pode clicar no botãozinho. Isso! Olha aí, quase todo mundo, né? Se não todos. Mas quase todos acham que pode sim ser uma avaliação formativa. Mas para a gente realmente entender se essa produção textual é uma avaliação formativa, a gente precisa também, teve uma pessoa que achou que não, né? A gente precisa verificar primeiro se essa produção textual, né, ela entra nos critérios da avaliação formativa. Então, para isso, a gente vai fazer um joguinho. Deixa eu abrir aqui com... Não é bem um jogo, é só para a gente relembrar aqui alguns conceitos, tá? Eu só vou abrir o meu Jamboard aqui para ficar mais real aí para vocês, tá? Vamos lá. Então, como vai ser? Seguinte, pode baixar as mãozinhas agora. Eu vou escolher um de vocês, vou chamar, aquele que eu escolher vai escolher um número aqui para mim, tá? Então, hoje eu vou chamar quem? Deixa eu ver. Vamos lá, vou começar ali pela Cleonice. Cleonice, escolhe um número para mim. Pode ser o 2. Número 2. Então, eu vou tirar ele para cá. Olha só, o número 2, ele fala em oportunidades para melhoria. Oportunidades para melhoria. Você acredita, Cleonice, que a proposta de produção textual, ela oferece oportunidade para melhoria? Eu acredito que sim, né? Porque ele vai estar escrevendo, ele vai estar produzindo, e através dessa produção, ele vai estar tendo oportunidade de melhorar a sua escrita. Agora eu vou lá para Sinuê, então. E Sinuê, ela falou que a gente tem oportunidade de melhorar, né? Você acha que as rubricas podem contribuir para essa melhoria?
Sim, porque se o aluno compreende o que é que está sendo avaliado e ele vê que dentro de um dos critérios ele não conseguiu um bom nível, ele precisa ir para reescrita ou reavaliação, né? Muito bem, muito bem. Eu vou chamar a Sônia, porque a Sônia fez assim. Aí eu vou perguntar, já vou fazer a pergunta, escolhe o número, Sônia. Número 3. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. O número 3, ó, acompanhamento e monitoramento. Então, Sônia, você acredita que a produção textual lá na plataforma, com a utilização das rubricas, é possível você ter um acompanhamento e um monitoramento? Lá na plataforma, sim, com certeza. Porque pode falar, Sônia. Por que eu coloquei o não ali? Porque, assim, no meu ponto de vista, eu acho que a produção de texto, ela é uma avaliação processual, sabe? Porque no meu caso, como eu trabalho com os sextos anos, eu faço por processo. Primeiro eles escrevem no papel, aí eu me entrego, eu corrijo, eles fazem a reescrita, né? Me devolve, eu corrijo de novo, chamo, senta do meu lado, toda aquela coisa lá, para depois ir para a plataforma. Então, por isso que eu demorei para colocar ali, por quê? Porque eu pensei no meu caso como os sextos anos. Então, o meu, ele é um processo, né? Então, acho que é uma avaliação processual. Mas ela não deixa de ser Não, realmente. ela não deixa de ser formativa, exatamente, porque depois você vai pegar essa nota, né? Você vai somar as notas, você vai compor, vai fazer uma composição de notas, porque o aluno depois ele vai ter tem que ter a média dele lá, né? Pelo menos a média. Mas eu começo com uma avaliação processual, para depois formalizar. Daí. Exato, porque o que acontece? Quando a gente faz a primeira, é isso que você colocou mesmo, Sônia, quando nós colocamos esse primeiro processo, que seria de entender que é uma avaliação processual, ele é bem bacana. Mas quando a gente tem a plataforma e a gente tem as rubricas, por isso que eu formulei a pergunta com as rubricas, a rubrica, ela dá para a gente esse caráter de acompanhamento e monitoramento, porque a gente consegue ver onde o aluno, né, quais são os conceitos, habilidades descritores ali, que nós elencamos, aqueles critérios, a partir do nosso objetivo de aprendizagem, que o aluno não conseguiu alcançar. E você pode, então, responder, ou seja, dar um feedback para ele e pedir para que ele, olha, você podia enquadrar, né, olha, a tua parte discursiva não está muito legal, olha, você fugiu um pouco do tema. Então, você consegue monitorar e dar essa devolutiva para que o teu aluno reescreva, faça a refacção textual, né? No caso, não refacção, reescrita, porque você já está dando os apontamentos. Então, é por isso que ela se encaixa como uma avaliação formativa. Isso mesmo. Vamos lá, então, para próximo ali. Deixa eu ver. Vou chamar o Fran Carlos, que faz dias que eu não chamo ele. O Fran Carlos. Eu vou de 4, então. De 4, então vamos lá. Deixa eu só excluir aqui. Devolutiva. Ficou fácil, Fran Carlos. A gente consegue dar a devolutiva através de uma produção textual que ela é corrigida por rubrica? Com certeza, né? E como que isso acontece? Então, você pode selecionar, marcar, né, o que você está querendo trabalhar na rubrica e você vai sinalizar com a nota, juntamente com os itens que você selecionou lá, se ele atingiu, não atingiu, suficiente, insuficiente, pode melhorar, né? Exatamente, ainda, além da própria rubrica, que já é uma devolutiva por si só, quando o aluno vê o que não alcançou, ainda você tem um espaço lá de dar, né, de pontuar para o aluno aquilo que ele pode ainda melhorar na redação dele. Então, ela também serve como espaço de devolutiva. Então, muito bacana. Agora sobrou só o 1, então eu vou abrir o 1, mas deixa eu ver quem que eu quero ouvir falar agora.
a Lilian. Então, vamos lá. Lilian, quando nós trabalhamos com rubrica na plataforma, é possível a gente ter definições de critérios? Sim, é possível. Isso acontece? Acontece, né? Porque a partir dos critérios, se eu não tiver a definição, não vai, né? Eu não consigo atingir meu objetivo. Exatamente, até porque na rubrica o que a gente faz primeiro é os critérios, né? Determinar quais são os critérios ali para que você produza a rubrica. Então, esses quatro itens, ela caracteriza uma avaliação formativa. É por conta disso, dessas características que a gente pode atribuir na produção textual que é feita lá na plataforma Redação Paraná, com as correções de rubrica, que ela serve como uma avaliação formativa. Lembrando que a avaliação formativa, ela é aquela que realmente você tem que oportunizar o aluno para que ele reveja, para que ele reaprenda, enfim, ele consiga novamente ter aquele conteúdo, né? Então, quando a gente oportuniza a reescrita, dá o feedback, né? Às vezes a gente faz até mais de uma vez isso. Então, você está trabalhando ali com a avaliação formativa. E outras coisas que caracterizam é essa junção dos critérios que é apresentado na rubrica, porque a gente vai corrigir a partir da rubrica, a devolutiva do professor, que também é muito importante, e o acompanhamento que a gente vai fazendo do crescimento ali do aluno. Às vezes a gente até nem devolve tudo de uma vez, né? A gente devolve uma coisa, dá o feedback de uma coisa, aí quando o aluno consertou aquilo, aí a gente dá o outro feedback. Fala, agora vamos para o próximo, para que ele vá. Então, e aí entra, Sônia, processual também, né? Porque se a gente for perceber, a produção textual em si, ela funciona nos dois tipos de avaliação, tanto na processual quanto na formativa. É por isso que o nosso título da aula de hoje diz lá, né? Fala da rubrica, daí fala um comparativo. Então, na realidade, é um comparativo entre a rubrica e as avaliações, para que a gente possa entender como que a gente deve utilizar essa rubrica e como a gente deve trabalhar essas avaliações lá na nossa sala de aula. Eu vou voltar para o slide, só para a gente continuar, porque eu tenho os conceitos ali. Então, olha só, avaliação formativa ou avaliação mediadora? E aí entra mais um tipo de avaliação. Ela é formativa ou ela é mediadora? E a Hoffman, ela é bem, né, ela diz o seguinte, que a avaliação, que a postura do professor, que o professor como a postura mediadora, é ele que faz toda a diferença na avaliação formativa. Então, para que eu tenha também uma avaliação formativa, o que é essencial é o papel do professor como mediador. Se eu não tiver um professor mediador, a avaliação formativa ela não acontece. Então, a gente precisa pensar nesses conceitos que são os conceitos de avaliação. Eu não vou passar tudo para vocês, porque a gente não tem tempo hábil, né? Mas ela traz para a gente, quando a gente usa a rubrica para uma avaliação formativa, ela traz algumas vantagens. Ó. Ela torna o processo de avaliação mais eficiente, uma forma mais precisa e confiável, explicita o que se espera da assimilação das habilidades, permite que os processos de avaliação sejam mais uniformes e padronizados e permite aos alunos avaliar e acompanhar o seu próprio processo. Né? Quem falou ali no início, quando a gente apresenta a rubrica para o aluno já sabe o que ele tem que alcançar. Então, né, permite que ele mesmo saiba qual o que ele mesmo conseguiu alcançar, em qual processo ele está, onde ele está precisando, né, colocar um pouquinho mais de esforço, vamos dizer assim. Então, tem essas possibilidades ali dentro da rubrica, quando a gente trabalha na plataforma Redação Paraná. E os critérios, gente, os critérios que são os nossos descritores, é o que a gente vai avaliar, é o nosso foco. Por exemplo, se o meu critério é o tema, então não dá para eu avaliar uma linha lá do texto, eu tenho que avaliar o tema. Se o meu aluno, se o texto dele
está contemplando a temática do enunciado. Mas quando eu falo de critério, o critério é uma das partes mais importantes, então, ali da rubrica. E eu pergunto, alguém aqui já construiu uma rubrica? Quem aqui já construiu? Ergue, pode dar um joinha ali. A Jane, a Sônia já construiu, a Tânia. Não precisa ser para a redação, pode ser para qualquer outra coisa, tá? Para uma apresentação, para um outro tipo de atividade, enfim, para qualquer outra coisa. A Sinuê também colocou. Então, vamos lá, Jane. Deixa eu perguntar para você, qual foi a parte mais difícil quando você produziu a rubrica? Na aula passada eu já tinha comentado, né? Que é muito difícil porque você tem que estipular critérios, né? E daí você pensa na tua proposta e como que o aluno vai entender essa proposta, né? Para que depois eu possa cobrar dele, né? Então, muito difícil. Eu me sinto numa situação, assim, muito complicada para mim. Então, eu busquei exemplos, né? Da internet e que eu poderia associar a minha proposta e que fosse adequada, né? Foi num grupo de formadores que a gente teve que elaborar. Faz muito tempo já, eu acho que num dos primeiros, lá quando a gente começou, na pandemia ainda, eu participei de um grupo de estudo e a gente tinha que elaborar rubricas de correção, né? E é complicadíssimo, muito complicado. Sim, a rubrica, né, e a parte mais difícil dela são os critérios. Porque se a gente não colocar um critério bem pensado, a gente não consegue abordar tudo. Ele não vai detalhar de forma ampla a defasagem do aluno. Por isso que é uma das partes mais difíceis de colocar ali na rubrica. Porque depois que você colocou o critério, o que você quer perguntar lá em relação a ele para ver se o aluno atingiu ou não é fácil. Você pode fazer 10 perguntas, 2, 3, enfim, fica bem mais fácil. Mas eleger qual é o critério que você vai avaliar é muito complicado. Eu pedi para você falar de novo, Jane, porque eu lembrei da aula passada e para você contar exatamente essa experiência que você teve dessa... Os critérios, né? É difícil estabelecer critérios, né? Muito complicado. É bem difícil mesmo. Então, olha só, e ali traz, né, ó, os critérios definem algo que é desejável que todos os alunos saibam ou sejam capazes de fazer. Então, quando a gente define um critério, a gente tem que pensar assim, todo mundo vai conseguir atingir isso daqui, né? E aí é que está. Será que a gente busca, né, todas essas informações? Que nem a Jane falou, tiveram que pesquisar muito, porque é isso mesmo, tá, Jane? É porque é difícil mesmo. Então, quando a gente vai elaborar uma rubrica, a gente precisa considerar algumas coisas ali nos critérios que a gente busca. Por exemplo, adequação. Cada critério representa um aspecto que é muito importante ali, e que você espera que o aluno aprenda em relação ao domínio do tema, ou de uma disciplina, ou de um conteúdo, enfim, daquilo que foi definido para ser avaliado, né? Ele tem que ser claro, tem que ficar claro para o aluno que você quer, observável. Então, olha só, cada critério deve permitir descrever um nível, ele é observável. Então, além de você dar o critério, você tem que conseguir observar qual é o nível do meu aluno, né? De repente, a gente elenca um critério, mas que a gente não consegue definir se o aluno está no aceitável, no adequado ou no incompleto, por exemplo. Então, precisa pensar nisso. Você consegue definir um nível? Independência. Cada critério, ele é muito relativo a um único aspecto. Eu não vou conseguir, por exemplo, se eu tenho 2 critérios da mesma coisa, significa que a minha rubrica não está sendo tão eficiente. Cada critério ele deve ser independente um do outro, né? A completude. Os critérios no seu conjunto descrevem todas as aprendizagens relevantes que o desempenho dos alunos deve permitir avaliar. Então, olha só,
ele tem que ter uma completude que eu consiga perceber tudo que for relevante ali na aprendizagem do meu aluno. E ele deve permitir descrever níveis de desempenho. O que é níveis de desempenho? Quando a gente estratifica, que mesmo com os níveis, a gente coloca ou nota, ou coloca um título do adequado, do, né, inadequado, enfim, seja ali o que você, né, titularizar nesses níveis, mas que você consegue, então, fazer isso a partir do seu critério. A partir do meu critério, ele é observável, porque eu consigo observar lá no texto do meu aluno qual é, né, eu consigo encontrar lá a evidência do nível. E lá embaixo, ele deve permitir descrever o nível. Então, cada nível ainda vai estar descrito. Não é só a nota, né? Eu tenho a nota e eu ainda descrevo. Se ele está no adequado, se ele está no inadequado, no incompleto. Enfim, eu ainda descrevo esses níveis. Bom, a gente já falou, acho que praticamente tudo, até o que eu coloquei aqui do slide anterior, que é muito difícil saber elaborar uma rubrica, e que tudo isso que a gente viu são né, o que está dando ali as condições para que você consiga, então, iniciar a produção de uma rubrica. E sempre pensando no objetivo de aprendizagem. Qual é o objetivo? E a partir dele, sim, você vai tirar os critérios. Tá? Então, você tem que ter um objetivo bem definido, para depois você ter os critérios e ainda nivelar esses critérios gradualmente. Então, isso é necessário para os trabalhos aí com rubrica. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a nossa rubrica da plataforma Redação Paraná e vai entender. Gente, a gente, assim, quando a gente fala de compreender, você fala assim, mas de novo, eu já entendo a rubrica. Mas, às vezes, você entende, o outro professor entende, mas a gente ainda tem professores que não utilizam muito essa rubrica e ainda professores que sentem dificuldade. Eu vou ser bem sincera. Tem alguns gêneros ali que eu nunca trabalhei na plataforma que eu ainda preciso compreender melhor a rubrica. Os que eu mais utilizo, eu já compreendo, mas aqueles que eu ainda não usei, porque geralmente eu pego no 9º ano, 8º ano, mas e se o ano que vem eu pego um 7º? Como é que fica, né? Tem gêneros diferentes, e aí eu vou ter dificuldade, porque eu vou ter que dar uma estudada naquelas rubricas também. Então, porque elas não são iguais, elas são diferentes, né? A rubrica da nossa plataforma, ela é dividida, né? Ela tem 4 eixos, né? Então, a gente tem ali o eixo de adequação ao gênero, a gente tem a parte de adequação linguística, né? A convenção da escrita e a adequação discursiva ao gênero. E o tema. Então, quer dizer, são 4 partes, né? O tema, ele sempre vai estar relacionado com o quê? Com o enunciado, com a proposta da redação. A adequação linguística, marcas de autoria ou convenções da escrita terão sempre as mesmas descrições para os critérios. Por quê? Quando eu avalio a escrita, independente se é um conto, se é um poema, se é uma crônica, um artigo de opinião, eu não tenho como mudar as convenções de escrita. As convenções de escritas, elas estão já está lá posta para a gente através das normatizações, das regras da língua portuguesa, né? Então, não tem como eu tirar. E as marcas de autoria também são os mesmos critérios, né? Ali, por quê? Porque para eu analisar a marca de autoria de um texto, eu analiso de todos, né? E a adequação discursiva ao gênero traz os critérios relacionados ao gênero. Então, na adequação discursiva, o que nós vamos perceber? Que eles são diferentes, mesmo com gêneros próximos, né? Eles são diferentes. Pode falar, Fran Carlos. Geise, fala um pouquinho mais da convenção de autoria, das marcas de autorias, porque hoje em dia está muito difícil com essa inteligência artificial. Um aluno fez o texto lá da redação nota 10 e trouxe para eu corrigir, joguei no plágio, não, daí tem até do lado o inteligência artificial. Isso, mas não identifica, é difícil.
É difícil, Fran Carlos. Alguns ele identifica assim de cara, outros não. Eu uso o artifício de jogar, de pegar o texto, jogar no chat GPT e perguntar se ele que escreveu. Também dá resultado. Mas eu vou ser bem sincera. Você conhece seu aluno? Eu conheço meu aluno. Eu conheço meu aluno, mas aí ele chega em você e você fala assim, você está me subestimando? Você está me julgando? Exatamente. Porque eles têm essa audácia. Eu não faço isso. Eu não chamo ele e falo, não, acho que foi você que fez. Então, eu também não faço. Eu uso toda uma estratégia. Eu dou uma atividade para todo mundo igual, para eles rapidamente escreverem para mim com 3 linhas, 4 linhas, uma parte do texto que eles escreveram. Ou eu pego palavras que eu sei que não é de uso, não é usual deles, e peço para que eles me digam o significado. E eu vou tendo esse jogo de cintura até eu falar assim, mas escuta, o teu texto tem isso, isso e isso. Como que tem tudo isso se você não sabe me dizer? Aí ele acaba indo, professora, né? Não fui eu. Mas é muito difícil. E a gente tem aquele aluno que não fala também, tá? Que você pode fazer tudo, qualquer coisa, e ele não fala. Então, realmente, com a inteligência artificial, tá bem complicado. Quando eu vejo que o texto está muito estruturado também, eu peço para eles fazerem uma paráfrase do texto. Eu não invalido o texto, tá? Aí eu peço para eles fazerem uma paráfrase. Ah, mas por quê, professora? Não, porque eu achei o teu texto muito bem estruturado, então eu queria que você fizesse uma paráfrase para ver se fica ali na mesma qualidade. E aí eles já se enrolam na paráfrase, porque eles não conseguem escrever com as palavras deles, eles estão naquela gama de cópia, de cópia, de cópia ainda, né? Estão muito presos a isso. Mas, Silvana... Prof, aconteceu que na minha escola, num texto do Agrinho, a professora não conhecia o aluno, que ela chegou a substituir uma professora da escola, e aí esse texto foi selecionado, e a banca não conseguiu achar, porque não, na época, né, só tinha um professor de português e não sabiam dessa questão da inteligência artificial, que não dá plágio, e aí esse texto foi. Só que agora está a maior confusão, porque os alunos estão cobrando que isso não é justo mesmo, né? Os que fizeram seus textos, né? Claro que o menino não assume, né? E nunca vai assumir também. Só que ficou bem constrangedor, sabe? Bem constrangedor. Mas, Silvana, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que 90% dos textos desse ano que ganharam foi... Não estou subestimando os nossos alunos. Mas é que o nível dos textos estavam muito altos. E a gente veio de uma pandemia, e nós somos professores. Entendeu? Na minha escola, todo ano tem sempre um aluno que é premiado, ou segundo, ou terceiro lugar. Esse ano não teve nenhum. E o texto que foi o texto de uma aluna minha, inclusive, mas que para os textos que estavam ali, eu achava o texto dela um texto bom, mas eu achei o texto de uma outra aluna, de uma outra turma, muito melhor que o dela. E eu sabia que era essa outra aluna que tinha feito, porque, inclusive, nas minhas aulas de pensamento computacional, os tempinhos que sobrava, ela pedia se eu deixava ela ir melhorando o texto, e ela me mostrava o texto, eu lia, eu até dei dicas para ela, então eu sei que ela não usou o chat GPT. Mas ela teve esse cuidado de trabalhar o texto, ela ficava procurando 3, 4, 5 sinônimos para a mesma palavra, colocava o sinônimo, mudava a frase, vinha mostrar, professora, eu coloquei essa palavra, tive que construir a frase novamente, a oração novamente, tive que construir o período, né? Ela fez todo esse trabalho. E o texto dela não foi, porque a banca achou que o texto dela estava tão bem feito, que a banca achou que o texto dela poderia ser chat GPT. E assim, eu que sou professora, eu achei muito injusto, porque o texto, gente, eu vi
o trabalho dela. E é isso, olha, a gente chegou num ponto que fica injusto para o aluno que realmente desenvolve e fica injusto porque outros que não desenvolvem estão indo para frente, entendeu? E tomando aí outros lugares. Por outro lado, de repente, a gente vai ter que se aliar com essa plataforma, né? Para poder dar um jeitinho aí e entender melhor o que está acontecendo, porque senão a gente vai ficar para trás, que as inteligências artificiais daqui uns dias dominam o mundo. Dá até medo de falar. Mas, gente, a gente não tem uma fórmula, viu, Fran Carlos? Não se tem uma fórmula, viu? É só por tentativa mesmo, às vezes você consegue, às vezes não. Eu não consegui ainda falar para você, olha, eu faço isso e isso dá certo sempre. Fala, Tânia. Então, eu também estou passando por essa situação, né? Eu tenho um 8º ano que é um aluno muito bom. Só que todos os textos deles, eu comecei a perceber assim, ele começava o texto, escrever alguma coisa na escola, durante a aula de produção, mas ele sempre terminava em casa, tá? Nunca terminou o texto junto na sala. E vinha aqueles textos muito perfeitos. Aí agora que a plataforma, daí, né, ele é bom mesmo, mas o vocabulário, igual você falou, a gente conhece o vocabulário do nosso aluno, a gente sabe até onde vai o vocabulário. Aí agora, com essa proposta do segundo trimestre, você tem que produzir um texto baseado no livro que você leu, né? Que eles têm que escrever uma notícia baseada no livro que leram. Aí peguei, né? Porque assim, porque ele não vai achar esse texto pronto, com tema, com tudo relacionado ao livro que nós estávamos lendo. Então, quase todos os alunos entregaram o texto e até agora ele não me entregou o texto dele. Aí esse dia eu cheguei perto dele e falei assim, Guilherme, você não conseguiu fazer seu texto ainda? Eu posso te ajudar? Não, professora, eu vou pedir sua ajuda mesmo, porque esse tá difícil de fazer, né? E tal, conversando com ele. Aí os outros alunos falaram assim, né, professora, isso aí não tem, né? O chat não tem pronto, né? Mas é injusto, igual você falou assim, eu percebi aqui também, eu tive um aluno, mesma coisa, fez um texto muito bom, mas refazendo. E o texto da escola que foi escolhido foi um outro texto também, né? Que você via no vocabulário do aluno, que não foi aluno meu, mas palavras assim, tipo, inexcusáveis, isso gravou na minha cabeça. Eu falei, um aluno que eu conheço, dei aula, mas esse ano não dou mais, ele não tem esse vocabulário de escrever palavras como essas, inexcusáveis. Eu falei, olha, né? Difícil encontrar uma pessoa que tem um vocabulário desse, né? Então é complicado, gente. Acaba desanimando aqueles que querem ser bons alunos, querem ser honestos, né? Exatamente. E assim, né? Quando eles pesquisam da mesma forma, por exemplo, você dá lá uma temática e todo mundo só pesquisa colocando a temática. Escrevam um artigo de opinião de tal tema. Escrevam um artigo de... Vem muito parecido. Eu peguei 4 textos que eu devolvi falando assim, eu já li esse texto na redação de um colega, eu já li esse texto na redação de um colega, eu já li esse texto na redação de um colega. E depois eu perguntei para eles, por que os textos de vocês estão praticamente iguais? Porque a ideia era a mesma, mudava uma palavra ou outra. Aí eles, professora, é porque a gente fez junto. Eu falei assim, não, por que os textos estão iguais? Aí você vai, quando você dá uma, né, pressionada ali, o ensino fundamental, ele é melhor, porque se você pressiona um pouquinho, eles falam, né? Eu acho que mais difícil em relação ao ChatGPT é o ensino médio, né? Se não é, aí eles acabaram falando, não, nós fizemos pelo ChatGPT. Então, quando eles pesquisam igual também, vem muito parecido o texto, né? Então, você já consegue detectar que tem alguma coisa ali que não está indo bem. Gente, eu vou colocar aqui a nossa atividade, vou deixar a Sinoe falar, o Fran Carlos, mas a gente já vai para a atividade, tá? Para a gente já começar o
Pode falar você primeiro, se não é? Não, você primeiro, você que apertou primeiro a mãozinha. Então tá bom. O meu já era o gancho ali do que ela falou sobre a redação, aí já que ela tá desabafando, é só um desabafo, tá? E quando a escola não seleciona, não faz o grupo que vai selecionar a redação nota 10 que seus alunos fizeram com tanto, você cobrou os alunos, levou para fazer tudo, e eles não montaram a equipe para selecionar e não teve nenhuma da minha escola. Sendo que eu faço desde a época das Olimpíadas de Língua Portuguesa, sempre com os meus alunos, levo para eles as que já foram eleitas, que foram os meus alunos que ganharam, que já ganharam a fase municipal. E esse ano eu falei para a diretora, e daí, qual que foi a selecionada? Mas já foi? Quando que é? Como que é? E não fez. A pedagoga não falou que não falaram nada. Perdi todo o trabalho. Eu fiquei frustrado. Eu também ficaria. O ano passado já foi assim. Eles pegaram... escolhem uma qualquer. Nem leram a todas as selecionadas. Tipo, jogou para cima e pegou uma. Esse ano foi pior ainda, que nem escolheram. Meu Deus. Uai, se não é... Não, o meu comentário era... Eu já tinha conversado com a Geise sobre essa questão bem na época da seleção, né, Geise, que a gente conversou. Mas... agora, essa semana, eu pedi para fazer no integral, primeiro, segundo ano do integral, um relato sobre o medo. Aí eu ia começar a ler, estava assim, o medo é um sentimento, e aí continuava, todos simplesmente escreveram o que estava escrito lá, e não leram que era um relato em que ele tinha sentido medo. Então, quando a gente implica na autoria, é uma boa ideia, sabe? Porque eles vão lá e eles digitam assim, escreva um texto dissertativo sobre o medo. Agora, sim, a inteligência artificial não vai criar uma história pessoal de criança, né, de 14, 15 anos, que vai contar para você aonde que ele fez uma viagem, porque eu intercalei. Algumas turmas foi relato de viagem, algumas turmas foi um relato de uma situação de medo. Teve aluno que contou, não, eu estava assistindo um filme de terror e fiquei com medo, né? Mas muitos era assim, o medo é você precisa ter medo para se proteger, e blá, 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 blá. E eu, ai, que ódio! Mas vai acontecer muito, a gente vai ter que se adequar. Vai ter que se adequar. Ah, meu Deus, mais uma, né? Gente, então vamos lá para o nosso em ação. O nosso em ação hoje, ele vai ser aqui, ó, todo junto, né? Todo mundo junto. O que a gente vai fazer? Os critérios para avaliação, quer dizer, o nosso critério que vai ser analisado, vai ser o critério da adequação discursiva. Então, nesse caso aqui, eu não sei porquê, eu perguntei para vocês aquela hora do eco, mas para mim tá dando eco, não sei porquê. Deixa eu ver agora. Melhorou. Bom, o nosso critério, então, é a adequação discursiva. Então, nós vamos começar ali com a crônica e com o conto. O que a gente vai analisar? Se elas são parecidas ou o que é que difere, enfim. Nós vamos analisar, fazer essa análise da nossa rubrica. Então, a gente vai começar, vou tentar deixar um pouquinho maior aí para vocês. Vamos ver se vai aparecer maior. Não sei. Oh, my. Já mudei até minha visualização aqui, o meu layout e tudo. Mas, vamos ver. Não, né? Não tá maior, né? Tá igual. Vou colocar um layout de tela cheia de novo, mas tá do mesmo jeito. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Olha só. Agora ficou, né? Nós temos ali, e eu vou pedir para que vocês olhem bem um tempinho, os descritores da adequação discursiva da crônica e os descritores da adequação discursiva do conto. Olharam? Bem olhado? Agora a gente vai começar a fazer a atividade. Simone, eu queria que você apontasse para mim
uma diferença que você viu nos descritores da crônica e do conto, ou seja, uma diferença que lá na crônica é de uma forma e no conto é de outra forma. Que um aborda aspectos da realidade e o outro pode ser ficcional. Olha aí, exatamente, né? Tá vendo lá no descritor da nossa crônica? O texto aborda aspectos da realidade, né? E lá no nosso conto, ó, no segundo descritor, o texto aborda aspectos ficcionais. E o aluno, ele fala isso, né? Quando ele vai fazer uma crônica. Professor, eu posso inventar? Eles não perguntam para vocês? Eu posso inventar? E eu falo para eles, não. Por quê? Eu falei assim, porque tem que ser pautado em algo que realmente aconteceu, né? A partir do seu olhar crítico, mas algo que realmente aconteceu. E aí eles têm uma certa dificuldade, né? Porque eles não conseguem olhar algo do cotidiano como uma história que eles poderiam produzir, né? O ficcional está muito na mente deles, né? Eu vou pedir, então, agora para a Tânia. Tânia, você consegue ver outra diferença? Eu percebi que, por exemplo, quando fala sobre a forma do dizer do autor, construído como alguém que comenta algo que lhe chamou a atenção, o que faz pensar, já a forma de narrar do conto, ele é como alguém apenas contando uma história, né? Então, não tem esse fato, por exemplo, reflexivo dentro da história, né? Exatamente, né? Lá no conto fala, ó, ele é o narrador, alguém que conta a história, que ele observou ou que ele é o personagem, que ele está inserido. E lá na crônica, não, né? Você, olha lá, a forma do dizer do autor é construído como a de alguém que comenta algo que chamou a atenção e fez pensar. Então, é bem diferente, né? E é legal quando a gente apresenta essas diferenças para o aluno começar a construir a diferença do gênero, né? É bem bacana ele ter isso na mente. Opa, eu achava que o conto e a crônica era tudo igual, mas agora eu estou observando que não, olha, aqui é algo que eu comentei. Quando eu comento, eu dou minha opinião, eu coloco, né? Eu faço uma reflexão, então tem tudo isso que fica implícito ali. Eu vou passar para outra página, porque a gente não vai ter tempo de fazer mais vezes aqui. Então, agora a gente vai fazer o mesmo processo com o texto dissertativo e com o artigo de opinião. Evangeline, olha ali para mim, eu vou deixar um tempinho para você olhar, e você vai falar para mim o que você encontrou ali, que no artigo de opinião é diferente do texto dissertativo. No artigo de opinião, o autor ele se posiciona claramente, ele dá a sua opinião e ele deixa isso claro. Já no dissertativo é uma coisa mais implícita, né? Ele vai falar a sua opinião, mas não dessa forma tão clara como no artigo de opinião. Você consegue mostrar para a gente onde que está? Eu coloquei, seria ali, o autor se posiciona claramente. Claramente, e isso. O autor expõe informações sobre o assunto com o intuito de informar o leitor e situá-lo diante do tema debatido, mas não que ele está deixando claro que o posicionamento é dele. Até porque tem o caráter dissertativo, né? De você ir lá e fazer uma descrição, né? Descrever sobre o assunto, escrever sobre o assunto, aquela pegada da dissertação também, né? Mais alguma diferença? Vamos lá, deixa eu ver. Célia, eu estou chamando quem não falou ainda, tá? Mas se alguém que já falou quiser falar, é só levantar a mãozinha, eu deixo. Diferença, Geise? Isso. A questão polêmica tratada é relevante para a sociedade e pode interessar múltiplos leitores, né? Aí depois, deixa eu ver ali, acho que eu esqueci de marcar. A questão polêmica está relacionada aos aspectos que... Não era essa que eu tinha visto. É que assim, aqui... Oi? Pode falar.
A questão polêmica tratada relevante para a sociedade, aqui também ele é tratada. Eu vejo aqui mais para o final, Geis, mais parecido. É porque ele tem várias coisas sobre a questão polêmica, né? Ele começa aqui no artigo de opinião. Há uma questão polêmica, depois... Então, a diferença pode ser que o autor argumenta como alguém que entende o assunto e se sente autorizado a opinar perante os seus leitores. Aqui, ó, o autor utiliza estratégia expositiva para apresentar tais como os parágrafos, descrições. Já é diferente, né? Aqui, ele joga mais com as palavras. E lá já tem o cunho pessoal. Exato. Né? E uma coisa que a gente precisa pensar também, gente, quando a gente fala do texto dissertativo e o artigo de opinião, é que o artigo de opinião ele é mais flexível. Até na minha opinião, eu acho que a gente deveria trabalhar no 9º ano o texto dissertativo e não o artigo de opinião. Por quê? Porque o texto dissertativo, tá vendo aqui, ó, o texto apresenta os estágios conclusionais típicos, introdução, tese, desenvolvimento e conclusão. No texto dissertativo argumentativo, a tese, ela está presente no início da redação, é no primeiro parágrafo. No artigo de opinião, não. Você pode encontrar a tese lá no último parágrafo, no meio, em qualquer lugar. Ou você precisa ler o texto todo para entender qual é a tese do autor. Ele é muito mais flexível. E então, eu acho muito mais complexo de se escrever um artigo de opinião do que um texto dissertativo que busca já um estágio conclusional mais típico e mais definido. Uma forma mais simples para o 9º seria a resposta argumentativa. Sim. Que encaminha para a dissertação. Isso, exatamente, né? Então, assim, a gente vê isso e a gente começa a analisar isso também, né? Da questão complexa. É claro que o texto dissertativo está no ensino médio por conta do Enem, mas eu acho que no 9º o texto dissertativo seria mais coerente. 9º é texto dissertativo, 1º ano artigo de opinião e depois volta para o texto dissertativo, não tinha problema nenhum, né? Para ter essa coerência. Mas quando a gente começa a buscar as diferenças entre os dois, a gente começa a ver que em vários momentos eles se diferem, né? Tanto na questão da estrutura, quanto na questão do posicionamento do autor, das informações. Olha bem, aqui ele coloca, o autor utiliza dados e informações pertinentes e diversificadas para dar sua opinião construindo o debate. Ela embaixo é a mesma coisa, eu achei que estava diferente, aqui no meu está cortando uma linha, mas é a mesma coisa. Então, assim, mas se a gente for ver, tem várias coisas que tem a sua discrepância ali, né? Então, não é igual. E, às vezes, até nós, professores, falam, dissertativo, argumentativo é igual, né? Ou dissertativo, artigo de opinião é igual. E não é igual, né? Eles têm as suas diferenças ali. E a reportagem e a notícia? Que esse confunde a cabeça dos alunos, eles acham que é igual. Se você pedir uma notícia, ele vai fazer naquele padrão de notícia, se você pedir a reportagem, ele vai fazer no padrão de notícia. Tudo para ele é notícia, né? Então, vamos lá, vou te pedir para a Regiane. Regiane, aponta para nós qual que é a diferença aí que você vê logo de cara entre a reportagem e a notícia. Reportagem. O parágrafo inicial traz um resumo do que será exposto. O texto apresenta e o outro tem também as intenções do autor na reportagem. Isso, né? Estão bem definidos, é igual. Questão do lead também. O que me chamou a atenção é a questão do resumo mesmo da reportagem. Da reportagem, né? A elaboração do primeiro parágrafo já é... Porque a reportagem hoje, ela por mais que a gente fala assim, né? Os textos, né? Por exemplo, a notícia, ela precisa ser neutra e tal. Quando a gente vai para uma reportagem, a gente consegue ver que tem inferência do repórter, que tem um pouquinho da opinião dele lá. Não é uma coisa que está tão neutra assim. Por quê? Porque ela se alonga muito mais do que uma notícia. Então, esse parágrafo de resumo, que a gente não tem na notícia, a gente entra direto ali com aquele lead curtinho, né?
esse resumo, ele já acaba dando essa diferença inicial para o gênero, né? E tem outras coisas também, porque você tem o lead ali na reportagem também, mas não aquele parágrafo inicial com o resumo de tudo ali, da história, enfim, para depois você detalhar, né? E ali na reportagem você pode detalhar com outros subtítulos, né? Ele não precisa ser um só, que inicia lá em cima e vai até o final. Você pode colocar outras coisas, outras demandas, outros subtítulos que envolvem aquele assunto, né? Então, a notícia, gente, ela tem que ser clara e objetiva, não é? É clara e objetiva. A reportagem não, ela tem que ser clara e objetiva, mas ela ainda tem dinâmica, ela precisa ter dinamicidade, então ela é um pouco mais prolongada, né? A gente precisa entender um pouquinho mais isso. E se a gente for focar em outros detalhes ali, a gente vai ver que algumas coisas ali também mudam. Eu não vou continuar agora, porque não vai dar tempo, e nós precisamos chegar lá nos nossos compartilhamentos. Mas, na prática, eu convido todos a vocês a conhecerem ali as rubricas da Escola Digital, que são as rubricas da Redação Paraná. Está lá no Escola Digital. Vocês já conhecem o site. Busquem essas rubricas lá, conheçam cada uma delas, e comecem a utilizá-las, a corrigir os textos de vocês lá da plataforma, realmente pela rubrica. Às vezes, né, o que a gente faz? A gente corrige o texto e depois lá na plataforma a gente só vai pegando a nota e distribuindo ali na rubrica. Não, vamos realmente tentar corrigir o texto. Muitas turmas, eu não consigo. Começa por uma redação, e aí você vai ampliando, porque quando você começa, aquilo vai ficando muito dinâmico na tua cabeça. Aí depois você está fazendo tudo muito no automático, porque parece que essas rubricas vão nos internalizando aqui e deixa muito rápido o processo de correção também. Então, assim, a gente estará colocando em prática uma avaliação na perspectiva formativa. Então, vocês viram que para a gente conseguir a avaliação na perspectiva formativa, precisa-se de muitas coisas, e uma delas é nós conhecermos realmente a rubrica que a gente está trabalhando. Gente, então a gente de rubrica dessa jornada, a gente fica por aqui. E agora a gente vai para a melhor parte da nossa aula, que é ouvir os nossos colegas a compartilhar, então, ali as experiências. Eu fiz um Padlet, por quê? Hoje nós vamos compartilhar se a gente gostou, o que mais que a gente gostou, dar os parabéns para os nossos colegas através de um Padlet. Esse Padlet, eu vou colocar o endereço para vocês aí no chat, para todo mundo. Vocês vão acessar ele já está com o nome na ordem correta de apresentação, tá? Então, vai começar pela Sônia. Vocês estão lá na Sônia. A Sônia, depois, ela vai colocar lá uma imagem, um textinho, falando ali bem breve sobre a implementação dela. Mas agora vocês vão colocar ali o que vocês acharam, né? Esse olhar de vocês para a experiência da Sônia e, assim, de todos os outros que apresentar. Então, o nosso Padlet, ele tá bem legal. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ele tá assim, composto com todo mundo, ele não compartilhou ainda, eu achando que já estava compartilhado. Então, tem lá no primeiro, a Sônia. Para vocês contribuírem aqui com a Sônia, é só dar um clique no sinal de mais, e aí vocês podem digitar. Parabéns, adorei sua experiência, compartilha depois com a gente, se ela usou um jogo, ou compartilha depois com a gente o jogo, enfim. Se quer deixar uma pergunta também, coloca uma pergunta, que depois a Sônia, com mais calma, ela consegue entrar no Padlet e responder. Tá bom? Então, a gente vai fazer hoje por aqui. A gente sempre faz pelo chat, a gente vai fazer de uma forma diferenciada. Então, olha lá, Sônia, depois a Silvana, depois a Jane, Célia, Fran Carlos, Luciana e Regiane. 5 minutinhos para cada um de vocês. Quando eu ver que está ali em 4 minutos, eu já vou erguer a mãozinha branquinha aqui. Se eu ver que vocês não viram que eu ergui a mãozinha, aí eu abro o meu microfone e falo, tá bom?
mas eu vou tentar não interromper vocês, tá bom? Eu vou só compartilhar, eu vou compartilhando aqui para vocês. Já vou colocar o da Sônia aqui, que ele já está até aberto. Vou compartilhar aqui. E daí a gente já começa as nossas apresentações. Ok? Então, Sônia, com você agora. Então, boa noite, pessoal. Eu fiz a minha implementação com os meus 3 sextos anos. A princípio, eu ia fazer com uma turma só, e daí depois acabei fazendo com a segunda e fiz com a terceira. Fiz com os 3 sextos anos. Eu trabalho no Colégio Liane Marta da Costa, e eu fiz com eles a contação de um conto, de um livro chamado Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Eu não conhecia esse livro, foi aqui durante uma reunião que uma das colegas mencionou, e eu fui atrás desse livro aí, li ele, gostei bastante, e eu escolhi, então ele tem vários contos, e eu escolhi um conto da Michelle Obama. Eu mostrei esse livro assim para eles lá no Educatron, falei que esse seria o próximo livro que nós iríamos fazer a leitura e que nós íamos descobrir um pouco sobre ele. Depois que eu mostrei ele no Educatron, eu fiz uma leitura do conto da Michelle Obama. Se você quiser passar, eu acho que está no próximo ali. Esse conto aqui, né? Então, nós lemos esse conto da Michelle. Perguntei se eles sabiam quem era a Michelle Obama, alguns sim, outros não. Aí eu coloquei alguns vídeos mostrando quem era ela, né? Ela dando algumas entrevistas. Rodei vídeo com ela falando inglês, rodei vídeo que tinha a tradução, coloquei algumas fotos dela, coloquei foto dela com o Barack Obama, e aí levantei também a questão de quem era, né? O Barack Obama, e nesse conto aqui conta um pouquinho da história dela, né? Quem ela era uma garota muito simples, veio de uma família muito humilde, mas tinha um sonho de crescer na vida. E os seus pais sempre a incentivaram. Aqui são os meus alunos, né? Lendo, participando da aula ali. Depois que nós fizemos que eu fiz esta abordagem, eu perguntei para eles o que eles achavam que significava esse título do texto, História de Ninar para Garotas Rebeldes. E foi bem bacana, porque ali saíram, assim, várias colocações, umas diferentes das outras, né? Depois que nós trabalhamos com o texto, eu pedi para que eles fizessem um resumo do conto. Eu guardei esse conto e nós eu consegui implementar também na plataforma da redação, eu coloquei lá como a minha terceira proposta de redação, que era o resumo, então nós conseguimos terminar a semana passada. Depois eles produziram um acróstico, acho que você pode passar ali já. Aqui eu estava explicando para eles, aqui fazendo o resumo do lado esquerdo, do lado direito, aí eles começaram a fazer o acróstico com o nome da Michelle Obama. Coloquei algumas imagens da Michelle no Educatron, pedi para eles escolherem uma, eles escolheram essa aqui, eu mandei imprimir, e eles mesmos coloriram com a cor que eles achavam que deveria ser o vestido dela, os acessórios dela e tal. Aí fiz uma gamificação também de perguntas e respostas para eles, onde um aluno fazia uma pergunta para o outro sobre o conto lido, né? Na hora, assim, de improviso, para trabalhar a oralidade. E aí, depois, nós fizemos a produção da redação. Gente, fui eu ou foi a Sônia? Acho que é o dela. É a Sônia. A Sônia tá... A internet dela deve ter falhado. Não estou aparecendo aí? Voltou agora, Sônia. Voltou. Para mim estava tudo normal aqui. Só escutar. Travou de novo. De novo, travou. Ai, Jesus. E agora? Bom, mas está maravilhosa a implementação dela. Voltou agora? Voltou. Voltou. Não sei o que está oscilando aqui.
Mas, enfim, como eu coloquei aqui, a expectativa prevista no plano de ação se efetivou, foi bem legal, bem bacana, os objetivos foram atingidos, né? Acho que mais até do que eu imaginei, do que eu programei. E foi assim bem legal, bem bacana ver a interação dos alunos, fazendo atividade, trocando ideias, a questão da gamificação das perguntas e respostas, assim, bem bacana essa interação deles. Vamos lá, falhou de novo. Geise, está com o microfone desligado. Isso mesmo. Agora a gente vai para Silvana. Tá, Silvana? Deixa eu só fechar aqui o da Sônia, que eu já coloco o teu aqui, tá bom? Só um pouquinho. Que legal. Oh. Deixa eu já compartilhar ali, que já... Aí. Silvana. Ok. Não sei se está bom assim o som, está muito alto, muito baixo. Tá ótimo. Então, boa noite, pessoas lindas. O meu relato de implementação, ele teve algumas mudanças. No início, nós havíamos pensado no Don Quixote de La Mancha, que tem na plataforma, mas aí, com o desenrolar das atividades, algumas coisas ocorreram e acabei trocando a obra literária, porque eu levei um conto na sala de aula que é do Stanislau Ponte Preta, que é conto de mistério. Então, eu contei essa história para eles e falava de um senhor que era muito misterioso e tudo mais, e eles se interessaram, porque eles gostam de histórias contadas. A professora tinha comentado aquelas formas de chamar atenção para que eles se interessassem. E aí, no telão, eu coloquei para eles os títulos que nós poderíamos ler. E aí Prof, pode passar um pouquinho. Comecei a questionar, né, falando para eles alguns títulos. Alguns eles já tinham lido, como o Jeremias, alguns já tinham lido Esperança para Voar, o N de Green Gables, a Iane, não sei, Diário de um Banana. E aí surgiu esse título, O Homem Estranho da Casa ao Lado. E eu fiz vários questionamentos com eles e coloquei para eles pensar assim como que poderia ser essa história, o que teria dentro dela pelo título. E eles se interessaram. Percebi assim que houve interesse de grande parte dos alunos. Então a gente optou por fazer alguns grupos e eles lerem em conjunto aquele título do Homem Estranho da Casa ao Lado. E aí, depois dessa leitura, eu explanei para eles sobre o gênero folder que tinha naquela estratégia, e eles gostaram do gênero folder porque, diferente daquelas fichas literárias e todos os outros trabalhos que são de escrever muito, o folder era sintetizado a parte escrita. E aí tem alguns que gostam de desenhar, gostam de montar, fazer algumas coisas artesanais mesmo, e desenhar e colorir e tal. Então, optamos por essa prática do folder. Aí, o que aconteceu? A maioria leu O Homem Estranho da Casa ao Lado, e eu pedi para que eles fizessem o folder. Aí, depois disso, que eles construíram o folder do Homem Estranho da Casa ao Lado, eu pedi quem gostaria de confeccionar folder das outras obras que nós já tínhamos lido. Aí surgiu, né? Essa menina aqui, ela leu ela foi a única aluna que leu esse livro, então ela fez essa montagem aí das partes principais da obra, e foi bem chamativo, achei assim que marcou bastante para eles. E outros alunos se candidataram, porque eu perguntei assim, de verdade, quem gostaria de fazer. Aí eles foram se candidatando para fazer de outras obras. Daí surgiu aí do Jeremias, do Diário de um Banana, do N, de Green Gables, surgiu também do Greta, Somos Todos Greta, que alguns já tinham lido.
E até de livro físico alguns alunos fizeram. Resultou, assim, um trabalho bem intenso, que eu gostei bastante. Essa aqui, que foi a mesma leitora da Anne de Green Gables, ela fez desse livro Senhora, de José de Alencar, que ela é uma leitora, assim, de mão cheia. Eu gosto muito, assim, porque ela sempre traz títulos novos e comenta, e assim, ela se apaixonou por essa obra da Senhora, então ela pediu se ela poderia fazer desse. Além dessa confecção do folder, nós também fizemos apresentação oral em sala de aula. Eles mostraram o folder e fizeram a explanação, que eu achei assim que ficou bem mais fácil para eles contar as histórias que eles leram através do folder. Então foi um trabalho assim que, Esperança para Voar também, alguns tinham lido. Foi bem produtivo. Teve os contratempos no meio do caminho. Alguns fizeram manuscrito, que eu acho que não chama muito atenção e tal. Eu pedi para eles fazer letra de forma, mas alguns mesmo fizeram manuscrito. Mas tudo bem, a gente conversou e tal. E me chamou bastante atenção, assim, o desempenho deles, porque alguns me surpreenderam. Olha, essa menina que fez esse aqui, do Jeremias, ela fez toda uma reflexão, a questão da história do menino, do garoto, então ela trouxe coisas, assim, fantásticas na hora que ela foi colocar essa expressão dela na oralidade. E também me chamou a atenção, assim, que essa mesma que fez esse folder do Jeremias, que chamou bastante atenção, ela assim fica muito dentro das histórias. Então ela conta com muita emoção. Ela fica chateada, ela percorre dentro do livro, tanto o físico quanto o virtual. Percebo assim que é uma leitora que faz essa associação e vive os personagens. E também pediu feedback de duas mães que né, estão os trabalhos dos alunos aí. Elas acharam que foi importante, né, a prática que os filhos se dedicaram. E a equipe pedagógica não teve muito assim como ajudar, porque sempre com essas ocupações, assistir aulas e tudo mais. E eu percebi assim que a partir da realização das reuniões aqui do GE, eu consegui atingir alguns objetivos que eu planejei e até alguns além daqueles que eu havia planejado. Então, foi muito produtivo para mim. E para os alunos também, eu pedi um feedback para eles, oral mesmo, e eles colocaram, assim, bastante coisas interessantes nessa experiência que foi fazer esse folder da leitura do Homem Estranho da Casa ao Lado. É isso, professora. Muito bem. Jane, se prepare aí que eu já vou. Ok. E vamos que vamos, né, gente? Que nosso horário tá aí. Deixa eu compartilhar, depois eu coloco na tela. Uhum. Lindos folders. Maravilhoso, né, o trabalho. O meu também, eu fiz a introdução, né, no Colégio Estadual do Campo Coelho Neto, é um colégio aqui no interior do município, a maioria é área rural, né, alunos do interior mesmo. É uma turma pequena, de 22 alunos, né, porque é colégio com turmas únicas, e eu levei para eles o desafio de a gente fazer uma proposta diferenciada de trabalho com a leitura. Aí, num primeiro momento, eu apresentei o livro Dom Quixote para eles, né? Assim, em aspectos gerais, um videozinho pequenininho, mas assim, não aprofundando muito para despertar a curiosidade mesmo, né? Aí a gente começou lá com as discussões do livro, eu mandei eles pesquisarem, a gente fez um Kahoot com a pesquisa que eles tinham feito, depois envolveu bastante trabalho em casa, sabe? Porque eu destinei tarefas e eles foram muito solícitos, assim, em trabalhar, porque a gente sabe que o nosso tempo é corrido em sala, né? Eles fizeram muita coisa em casa. Aí, depois disso, a gente trabalhou leitura em algumas aulas ali do Dom Quixote, e eu propus para eles para a gente fazer uma amostra pedagógica. E pedi a eles que se dividissem em grupos e
se organizassem. E aí eu deixei também livre para eles escolherem o livro da plataforma que eles quisessem. Aí foram trabalhados esses livros ali, o Dom Quixote, o Frankenstein, o Moby Dick, As Aventuras de Mike e o Diário de um Banana. E aí, dentro disso, os alunos se empenharam mesmo. A gente tinha em grupos, eles tinham os Chromes, os celulares, eles faziam roda de leitura no grupo deles, durante as aulas de leitura. Aí, depois, eu propus para eles fazerem um Canva. E aí, eles produziram um Canva divulgando o livro, fazendo uma propaganda do livro que eles estavam trabalhando. Fizeram a propaganda no Canva, imprimiram. E aí, conversei com a coordenadora e a diretora e elas foram muito solícitas assim comigo e acharam que era viável mesmo a gente fazer a amostra das obras. Aí, marcado o dia, eu pedi até emprestado uma aula da professora de matemática, porque a gente precisou juntar 2 aulas seguidas e eu não tinha. E aí a gente chamou as turmas do 6º e do 7º para assistirem às apresentações deles. E eles fizeram por estações, assim, cada grupinho ficou no chiqueirinho, eu falei para eles. Aí produziram um cartaz sobre o livro que eles trabalharam, produziram uma mini maquete sobre o livro que eles trabalharam. Aí chamei a diretora, a coordenadora, os professores que estavam em hora de atividade e eles explicaram. Eu tive um menino que ele falou assim que ele não ia conseguir, que era o Igor. E aí ele disse assim, professora, minha mãe disse que eu tenho que apresentar, né? Eu adorei o empenho da mãe também. Ensaiou com ele em casa. Foi muito legal. Então, teve envolvimento da família e até os pais queriam assistir, só que não tinha como, né? O nosso tempo é pequeno na escola. E aí ficou decidido que em novembro nós vamos fazer uma amostra maior, que os pais querem ver, né? Foi maravilhoso. Aí até depois eu anexei ali o arquivo que a coordenadora fez um texto enorme, porque ela quis ver até o meu plano de ação. Ela ficou bem envolvida comigo, a diretora também. Então, foi maravilhoso, eu adorei, eles adoraram, eles perderam o medo de falar em público, foi muito bom para a oralidade deles, né? Foi ótimo, então. Muito bem, então vamos para a próxima. Ai, eu fico com vontade de deixar vocês falarem. Agora é a Célia, tá, Célia? Mas tá ótimo, gente. Ó, todos os trabalhos maravilhosos. E eu já tinha visto tudo, né? E aí, eu falei, gente, eu quero escutar elas falando, eu quero escutar eles falando para mim. Tem Fran Carlos, falo elas, mas depois eu vejo você, eu tenho que corrigir, ó. Vamos lá. Célia, com você. Célia está sem som. E eu com o microfone desligado falando para você que você estava sem som. Foi o máximo. Desconta aí, não desconta não. Não, desconta sim. É o seguinte, eu trabalhei 6º A, B e C, e como de acordo com a Sônia falou, né, nós pegamos o mesmo livro, que foi sugestão lá no grupo, porque veio a calhar com o livro que eu tinha trabalhado, Os Grandes Gregos. Então, se ali são os heróis masculinos, então vamos pegar as heroínas, né? E aí eu fiz o seguinte, para o 6º A eu dei o conto ativista, para o 6º B, eu dei contos diferentes, deixa eu pegar aqui. Deixa eu falar, trabalho no Colégio Teobaldo do Miranda, aqui em Maringá, tá? E eu tenho esses 3 6º ano, e aqui, deixa eu só... não, tem que passar para cá. Espera aí, só um pouquinho. Estimular o objetivo, estimular a expectativa ao que vai ser lido. Então, eu gostei muito dessa dinâmica, porque começou assim,
por uma estimulação um pouco feita de diferente. Eu coloquei o título do texto, que ali eu falei que o título do livro era esse, mas não expliquei muita coisa não, só assim na cabecinha deles. Aí eu coloquei ativista, o que eles imaginavam do que eles iam ler sobre esse texto ativista. E para o sexto B foi a jornalista, e o sexto C é a pintora. E dali eles tinham que escrever uma expectativa do que ia ser lido. Dessa expectativa, eles fizeram uma ilustração. Só que essa expectativa era para escrever em poucas linhas. E fizeram a ilustração assim, do jeito que eles queriam. Essa é a capa do livro, tá? E aqui, essa é a do sexto A, que é a ativista. Eu tive que explicar o que um ativista faz, porque eles, assim, sexto ano não tem muita noção. E aí eu só apresentei a foto da menina, e não falei nada, tá? Do que ia tratar. E nem contei um pouquinho nada da história dela. E aqui, a estrutura é a mesma de todos. Depois que eles fizeram a expectativa, na outra aula fizeram a leitura do texto. E nessa da ativista e na da pintora, eu pedi para que mudassem o conflito, como ele foi resolvido, para que eles resolvessem o conflito de forma diferente. E esse primeiro aqui eu achei tão interessante que o menininho pegou e falou assim, se ela é uma estudante, então ela deveria falar para fazer a denúncia para a professora poder ajudar ela. Eu achei tão lindo isso aí, porque mostra a confiança que os alunos têm na figura do professor, né? Então, achei muito interessante. Então, aí está a estrutura, vocês veem a primeira parte, a expectativa, a ilustração, aí a mudança de resolução do conflito, e depois, no final, é o acróstico, com a palavra ativista, tá? Aí, voltando agora, só na mesma estrutura, deixa eu só passar aqui, essa eu achei muito bacana, que foi diferente, tá? Essa aqui é a pintora, a jornalista. A jornalista, então, para eles, foi diferente. Ela cobria a guerra da Chechênia, na Rússia, e ela denunciava, né? Só que eu não falei isso para eles. Eu falei assim, eu tive que explicar para uns, eu não sabia nem o que um jornalista faz. Aí eu expliquei. Aí eles fizeram a expectativa, só mostrei a imagem delas. Eu achei importante mostrar a imagem para eles verem que eram pessoas reais, tá? Era isso que eu queria mostrar primeiro, né? A história de vida deles. Aí aqui, ó, eles fizeram a expectativa. Aí aqui eles fizeram a ilustração, só que com a jornalista no sexto B foi diferente, eles fizeram uma nova aventura para jornalista. Então, foi bem interessante isso aí, foi diferente do conflito, tá? Aqui tem mais um pouco do trabalho deles, tá? E tem o acróstico, mesma estrutura, tá? Agora, para o último, aqui, essa aqui, olha a diferença de tempo, né? Vem essa aqui, é a pintora, então, da Artemísia. E da pintora é bem interessante, lá não fala em abuso sexual, não fala, mas fala na forçação de namoro, só que muitos já pegaram isso aí, só que eu não tolhi nem nada, e eles fizeram algumas reflexões, né, e aí eu pedi para eles mudarem a solução do conflito também, tá? A primeira era um casamento forçado, e essa de um pintor que queria se aproveitar da estudante, né? E ela fez denúncia e tudo mais. Então, ficou muito bacana. E aí aparece, deixa eu só mostrar aqui, aqui, tá vendo? É a mesma estrutura, expectativa, ilustração, aí há uma outra solução para o conflito, e depois que eles leram tudo, né? Aí tem com a palavra pintora, aí feito o acróstico. Aqui eu fiz a proposta de maneira bem simples, lá na plataforma, aí eles escreveram. Só que a plataforma não tem o cunho ainda de ilustração, né? Então, ficou desse jeito aí. Então, mas ficou bem interessante. Escreveram de forma bem bacana, tá? É isso. E eu gostei muito dessa proposta, porque eles estão lendo o livro ainda, e eu vou propor o caderno viajante, para terminar, tá? Mas é isso. Não sei se excedeu o tempo. Não, deu tempo. Agora a gente vai para o Fran Carlos. Vocês me surpreendem. E sabe o que eu estou achando legal? Vocês já até estão trabalhando a redação também.
Vocês são chique demais, gente. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu trabalho aqui em São José dos Pinhais, no Colégio Guatupê, próximo de Curitiba. E o meu relato também foi baseado no nosso projeto, né, no nosso plano de ação, que a gente fez em grupo aqui no curso. Só que teve algumas alterações, né? O livro também foi online e eu fiz a implementação com os meus alunos do 9º anos. Eu só tenho 9º ano de redação e leitura e eu trabalhei com eles. A alteração é que a gente tinha dito lá no plano que a gente ia tentar trabalhar o Dom Quixote, mas eu já vinha trabalhando com eles um outro livro que serviu como pretexto para o próximo. Então, eu quis dar sequência nesse meu projeto, né? Então, no primeiro trimestre, a gente leu Um Sonho no Caroço do Abacate, do Moacir Scliar, que abordava vários assuntos, né? E eles gostaram muito, desde preconceito, bullying, um romance, as descobertas ali da adolescência, enfim. E durante esse processo da leitura, eu fui cativando eles e colocando, né, na mente deles assim esse despertar para a leitura, o gosto da leitura, descobrir a leitura, as histórias. E dentro do livro do Scliar, ele menciona a obra que a gente leu, que foi Moby Dick, de Herman Melville. E daí isso serviu de pretexto para a gente ler o Moby Dick, né? Então, essa foi a leitura prévia que motivou, né, para a próxima leitura, que foi Moby Dick. Então, a gente foi na sala de informática, né, para fazer a leitura, saímos da sala de aula, saímos do livro físico para o livro online. A princípio, assim, a expectativa foi grande, a gente comentou sobre o livro, a biografia do autor, quem era, alguns aspectos assim, eu ia comentando com eles para ir dando mais intriga para eles, né, para eles se entusiasmarem mais. Então, no começo, eles se empolgaram bastante, mas depois o fato do laboratório, às vezes era quinzenal as leituras, ou mais tempo, ou não tinha internet, enfim, isso foi desmotivando eles um pouco. E tinha a questão também do passo a passo lá, que tinha que usar o clube da leitura para eles lerem. Então, eles iam desmotivando nesse processo. Aí a gente estava trabalhando no curso algumas estratégias de animação, então eu levava algumas imagens para eles, que relacionava com a história, fazia perguntas para eles, onde que eles já estavam, né, em qual parte do livro, em qual capítulo, mais ou menos. Aí um outro aluno comentava algo que já estava mais adiantado, mas daí eu percebi que houve, né, uma leitura assim mais paulatina em relação às anteriores, porque um aluno estava mais adiantado, o outro estava mais atrasado, não havia uma conexão tão legal quanto foi a outra, né? Aqui, por exemplo, foi então essas imagens, as leituras prévias, né, do livro do Moacir Scliar, e eu finalizei com um sorvete de abacate que menciona no livro. Pode passar, Jéssica, por favor. Aí aqui já a outra foto, pode voltar um pouquinho? A terceira, né, ele já fazendo a leitura de Moby Dick lá no laboratório de informática. Pode passar, então. Aqui, então, a leitura ainda, e depois, né, a produção de cartazes que a gente propôs para expor numa mostra literária no colégio. Então, eu levei as imagens, tá ali na TV, né, e eles produziram em sala, e depois a gente foi confeccionando e expondo no mural no pátio da escola. Pode mudar. Então, aí a produção, e aqui, por fim, né, a conclusão e a exposição final. E eles
perguntavam durante as leituras ou durante as aulas quando é que eu ia levar um livro físico novamente. Mas eles se empenharam bastante e tudo. Acho que é isso, Geise. Foi muito rápido? Não, tá ótimo, Fran Carlos. Eles sempre sentem, né, a falta do livro físico. Os leitores, assim, aqueles alunos que leem bastante, sempre falam mesmo, né? Então, Hoje na minha escola, eu falei que eu não ia comentar, mas a professora não aguenta. Hoje na minha escola eu fiz o corredor da leitura. A gente foi na biblioteca, pegamos vários livros, aí fizemos um corredor de livro e cada aluno tinha que passar no corredor fazendo uma leitura. Ou era um poema, ou era um trechinho do livro, tinha que ler alguma coisa. E foi bem bacana. então, eu já tive alunos, assim, muito leitores e que já leem no celular, em casa, no computador, muito, assim. E dessa vez, eu não sei, eles estão bem fracos, Aí eu pergunto para eles, vocês já leram isso lá no sexto, no sétimo, no oitavo? Eles, não, professor, no sexto e o sétimo a gente não estudou, porque era pandemia. Então, eu vejo que já é uma defasagem, é uma sequela, né, da pandemia. Mas a gente está lutando para inserir isso novamente, né, no mundo deles, mas eu percebo a dificuldade. Obrigada, Fran Carlos. Agora eu vou passar para a Luciana. Hoje eu lembrei de abrir o microfone. Bom, eu trabalho no Colégio Luiz Sete, né, e apliquei no 7º ano. Eu tenho 4 sétimos, mas redação e leitura só 2. Eu ia de início um 7º só, mas daí o outro viu e brigou que eu tive que aplicar no outro também, né? Então, os objetivos aí, né, a melhoria, né, do hábito de leitura, e começou assim. Eu deixei para eles escolherem. Liguei o Educatron e pedi para que eles escolherem. De início, falei que não poderia ser um livro muito longo, porque não tinha muito tempo para leitura. Daí, deixei a sala lá, eles foram, eles mesmos escolhendo, brigaram, tá? Entre tapas e beijos lá, resolveram qual livro. Escolheram O Pequeno Príncipe. Daí, depois que escolheram, daí eu fui jogando pedacinhos, tal, incentivando a leitura. Isso daí passou um tempo já. Depois que escolheram tudo lá, daí o próximo já. Daí, no segundo momento, nós fomos para o laboratório. Daí, lá no laboratório, eles foram lendo, eu ajudei, daí liam em duplas, até assim, um cansava, outro lia um pouco, e foi além, né? Daí foram para casa, lendo, para diminuir o tempo ali da escola, né? Porque não dá mesmo, né? Para a gente ficar direto lendo ali na plataforma. E além das atividades do livro que ele traz, daí nós fizemos outras atividades para fixação. Eles fizeram o caderno viajante de início, que foi no recesso, não foi na escola. Eles organizaram, assim, quem morasse próximo, daí nos bairros, e foram passando. No retorno, eu peguei esse caderno, e isso já tinha terminado a leitura. Daí eu peguei o caderno e vi o trabalho que eles fizeram no recesso. Cada um foi levando na casa do colega. Então, teve o trabalho durante o recesso entre eles. Isso do Pequeno Príncipe. Daí, voltando, nós fizemos o livro hexagonal. O livro hexagonal, acho que todos conhecem. Daí o professor monta o livrinho com eles, né, o livro hexagonal, e vai fazendo as questões sobre o livro. Eles vão montando, cada um respondendo, ali monta o seu livro. Isso está tudo ali no mural da escola, colocadinho lá, e o caderno viajante eu ia trazer, mas está lá no curso de formação que a equipe pediu para mostrar para as meninas como que foi feito. E aqui já é a outra turma, esse trabalho é do Jeremias, daí a outra turma que pediu, escolheram daí o Jeremias Pelé. Aqui é o laboratório, eles lendo lá bonitinhos, e aqui é o 7º C, do Pequeno Príncipe. Ó, o caderno, né,
que passou. Ali é um pedacinho, né, umas fotos deles assistindo o filme também, que depois eu passei o filme. Aqui é o livro hexagonal do Pequeno Príncipe, e também teve o Word Wall, que eles amaram, olha lá. Esse aqui, o primeiro, é o meu aluno autista que eu tenho. E eu coloquei até a fala dele, né? Que foi o que mais chamou a atenção. Professora, minha perna tremia. Eu pensei que eu ia morrer, mas eu fui. Nossa, ele ficou todo animado. Aqui eles vibrando, né, pelos acertos, e a sala toda se motivou e participou. Então, foi isso daí. Aqui, esse de preto é o diretor, que foi lá e participou ali alguns momentos da aula, e aqui é o nosso informativo, né, o grupo da equipe, e onde foi postado e os comentários da equipe, aquele anterior, gente, os comentários da equipe aqui, o que acharam da aula e tal. E daí, no próximo, é o meu relato daí, né, aqui os links do Word Wall, e aqui é o que eu achei, né, que foi bem bacana, foi além do que eu esperava, porque teve uma participação muito boa dos alunos, e até que a outra turma pediu para fazer. Não deu para fazer tudo ainda com a turma do Jeremias, mas nós vamos continuar. E essa turma do Pequeno Príncipe, eles vão continuar, vai ter um evento na escola sobre amizade, e eles vão ensaiar a música do Pequeno Príncipe e vão apresentar também. E no dia do nosso curso, né, voltando, pediram para apresentar o trabalho que foi feito, que foi aplicado, porque eles acharam muito interessante, porque alguns professores não estão motivados ainda com a plataforma, então pediram para apresentar, para motivar os nossos colegas. E é isso aí. É isso mesmo, gente. O trabalho que vocês fazem motiva realmente o colega. Eu coloquei ali no chat para vocês 2 links. O link da autoavaliação do diário e o link da autoavaliação da implementação. Oportunidade, porque teve gente que não entregou as autoavaliações para mim, e quem não entregou está perdendo um ponto. Se vocês verificarem lá no diário, eu já devolvi, está com a nota. Teve gente que não tirou a nota toda, porque, gente, a turma de vocês está de parabéns. Diário completinho, bem organizado, né? Bem, vocês colocaram ali todo o sentimento de vocês para responder, mesmo que foi ali com 3, 4 palavras. Estava tudo muito bem organizado, dentro do que a gente tinha trabalhado. Então, assim, não tirei nota de ninguém, mas quem não respondeu o formulário está sem um ponto lá. Então, responda o formulário ainda hoje, se der tempo, depois da aula, se quiser acessar agora, para eu poder arrumar a nota de vocês lá no nosso RCO, tá bom? Beleza, já estou dando o recado, já vou passar para a Regiane, tá, Regiane? E também já deixei para vocês aí o link do Contribua Conosco. E só lembrando vocês, as nossas inscrições do grupo de estudo estão abertas para a 3ª jornada. Se vocês já fizeram, ótimo. Se conhece um colega lá na escola que ainda não fez, indica o nosso grupo de estudo. Eu nem sei se tem vaga ainda, gente, mas indica, pede para a pessoa fazer, mas as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Vamos lá, então, agora para a Regiane. Regiane, os minutinhos finais é teu. Eu já vou me despedir, gente. Maravilhoso, todas as apresentações, eu amei, e na semana que vem eu falo mais, porque hoje não deu tempo de falar, tá bom? Vamos lá, Regi. Pessoal, boa noite a todos. Então, a intenção do meu relato da minha implementação era realmente engajar os alunos, porque eu trabalho no primeiro ano do ensino médio, então é bem difícil ter esse engajamento. Nós não trabalhamos um livro específico. Primeiro, o nosso trabalho iniciou com uma leitura, um preenchimento de uma ficha de leitura,
Se eles não tivessem lido nenhum livro, que fossem, pelo menos, buscar a sinopse, acessasse a plataforma, porque realmente tem a cada 15 dias o dia do laboratório, mas é difícil o acesso. Às vezes estão jogando ou fazendo redação, mas o Leia Paraná, assim, é um trabalho que ainda está sendo difícil de ser implementado. Então, começou com a sinopse, depois a apresentação delas para as turmas em pequenos grupos. Depois nós realizamos um trabalho em duplas ou trios, em que eu sorteei qual grupo ficaria com o folder e qual grupo ficaria com o jogo. Tá? E, por último, a exposição do trabalho. Me surpreendeu assim, a questão das produções dos trabalhos, eles se envolveram bastante, participaram, depois jogaram, e uma coisa que eu até comentei no meu relato, que o curso me trouxe essa me desmitificou essa questão assim, de que game é só o Wordwall, é só Kahoot, sabe? Assim, que pode ser no papel mesmo. Então, essa parte foi bem interessante. Tive um feedback positivo da parte deles, eles gostaram, e eu ainda coloquei ali que, nesse sentido, o trabalho foi positivo, e que ainda há muito a ser feito com relação à leitura na plataforma. Acho que é isso, de forma bem rápida. Sobrou tempo, hein, Regiane? Regiane, sabe o que eu estou adorando? Vou aproveitar que sobrou uns 2 minutinhos ali. Eu estou adorando os folders, gente. Que graça que estão ficando esses folders, né? Eu imaginei que... Não imaginei nada, porque eu não trabalhei ainda com folder, mas, assim, eles estão sendo muito criativos, né? Na forma como eles estão, assim, fazendo as atividades. Muito bacana. Muito bacana. Eles fizeram folders e cartazes. Mas em todas as atividades que vocês propuseram, que bacana que foi a realização deles, como eles fizeram tudo muito bem feito, muito legal. Gente, olha, só tenho a agradecer. Agradecer a cada um de vocês, e a gente fica por aqui. A semana que vem a gente volta com a última reunião. Todos os outros apresentam a semana que vem. Então, acho que a gente vai ter 8 ou 9 apresentações na semana que vem, tenho que ver direitinho. E aí a gente finaliza a nossa jornada. Beijo e queijo para vocês, um abraço grande. E assim, vocês têm me deixado muito feliz. Essa turma, todo mundo entregou a implementação na data, todo mundo entregou o diário formativo na data. Beijo e queijo para vocês. Tá bom? Gente, até mais. Tchau, tchau. Depois eu vou... Beijo, pessoal. Parabéns. Eu só vou compartilhar um pouquinho do Padlet, para vocês verem, tá? Pessoal aí que apresentou, entra lá. Tem comentário para vocês, tem até videozinho, entra lá. Tem umas coisas bem bacanas que eles colocaram, tá bom? Já amei tudo, já. Tchau, gente.